Bom, a doutrina da salvação sobre a justificação pela fé somente. Irmãos, essa frase aqui, ó, a fé somente, essa daqui, esse pedacinho, essas palavrinhas aqui, ó, a fé somente, isso aqui é uma verdadeira bomba atômica, tá bem? Para a teologia e para quem compreende. A fé somente significa fé sem nenhuma obra de caridade, mas nenhuma, nem pensamento, nem atitude, nem nada. É fé pura, é fé somente com fé, mais nada, fé somente. Doutrina perigosíssima, pouco ensinada, tá? Ela não é ensinada na íntegra, ela não é ensinada para todos, ela não é ensinada o tempo todo. Nós temos um vício e o nosso vício é acomodar as pessoas a ficarem com medo de perder a salvação, tá bem? Nós fazemos uma contraposição igreja-mundo nas nossas pregações, igreja, mundo, mundo. Quem está na igreja está salvo, quem não está na igreja está perdido, o mundo está perdido, né? E quem está na igreja está salvo. A gente faz isso aí, o cavalo de batalha das nossas pregações. Agora, nós, como estudantes de teologia, devemos fazer a crítica. É só isso? É isso mesmo? Se eu for ler as escrituras sozinho, sem nenhum guru para poder me ensinar, qual compreensão que eu vou ter? Você vai ter a compreensão de que o Salvador veio ao mundo, tá? Ele não veio para a sinagoga. O Salvador veio ao mundo. E depois ele disse na oração que ele fez ao Pai em João capítulo 17. Pai, eu não sou do mundo como eles do mundo não são, mas eles estão no mundo. Então guarda-os no mundo, tá bem? Quer dizer então que nós temos aí uma mensagem de salvação que ela não é exclusiva para o carral, tá bem? Evangélico. O que é um carral? Uma congregação de evangélicos. Não é. Ele é o Salvador de todos os homens. Deus não quer que ninguém se perca, mas antes Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Todos é todos, irmãos. Todos é todos. Então nós temos aí um privilégio de sermos os primeiros que creem. Mas a gente recebeu esse privilégio do próprio Deus. A gente não foi buscar o mérito. A gente recebeu de graça. Então, olha lá. Está absolutamente evidente, primeira linha, tá? Absolutamente evidente que o sola fide, a fé somente, é muito enfatizado na teologia luterana em sua batalha contra a teologia do catolicismo medieval. Fé e obras são termos excludentes entre si. Isso aqui é fé somente, meus amigos. Isso é perigoso, tá? Nada poderia ser acrescentado à justiça de Cristo, nenhuma adição humana seria tolerada. Você tem que entender isso desse jeito. Porque se você não entende isso desse jeito, que a salvação é pela fé somente no Cordeiro de Deus que já está nos céus, então eu vou entregar o Cordeiro na sua mão e você vai fazer a vez do sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote? Recebia o Cordeiro e fazia a avaliação do Cordeiro. A avaliação, o Cordeiro tinha que ser de 1 ano, não podia ter olho vesgo, não podia ter a pele manchada, não podia ter um osso quebrado, não podia ter, tinha que ser um cordeirinho perfeito. Puro. Agora, eu avaliei o cordeiro, ele está com defeito, eu não recebo. Não é que dá para melhorar o cordeiro, entendeu? Não dá para melhorar, já está cego, não tem como fazer. Está cego, tem que ser rejeitado. Já tem aqui uma mancha, está rejeitado. Ossinho quebrado, está rejeitado. Está mancando, está rejeitado. Então o que acontece? Quando Deus recebeu Cristo na eternidade, Apocalipse capítulo 5, vai ser apresentado o Cordeiro. Cadê o Cordeiro? Né? Onde está? Aí aparece Jesus, um Cordeiro como havendo sido morto. Ali ele é avaliado por Deus e ali ele é recebido por Deus. A partir desse momento não tem mais o que ser feito. Não dá para você melhorar a obra de Cristo. Simplesmente isso. É simples assim. Bem simples assim para todo mundo. Não tem o que ser feito mais. Não dá para colocar defeito naquilo que viesse perfeito. Agora eu coloquei o Cordeiro de Deus na sua mão e você acha que o Cordeiro não está bom. Você tem que melhorar ele. Quer dizer, então tem que tirar o Cordeiro de Deus e colocar o teu. O que você acha do seu Cordeiro? Qual Cordeiro que é melhor? Qual que é o Cordeiro de Deus? É o Cristo. Essa é a compreensão da doutrina da salvação, meu irmão. Está pronto. Palavra do Senhor Jesus no alto da cruz. Está acabado. Consumou. Findou.
perfeito, e você entra de grátis, pela fé somente mesmo, é fé pura, é fé sem mistura, é fé sem as obras. O que é fé sem as obras? É sem você participar da festa. Hoje em dia tem aquele negócio, né? Estou te convidando para um churrasco, mas você leva 1 quilo de linguiça, né? Ó, você vem no chá, você vem participar da minha festa aqui, mas traz aí a língua de sogra. Você tem que levar alguma coisa para você participar da festa, é um pedágio, né? Isso, já leva um salgado. Nessa festa você leva nada, né? Essa festa aqui você entra de grátis, mas totalmente de grátis, e é uma ofensa, tá? Uma ofensa se você levar alguma coisa para melhorar a obra de Cristo. Daí você é uma ofensa. Você não pode ofender o aniversariante desse jeito. Se ele te convidou de graça, não pediu presente e não quer que você leve presente, porque se você levar presente é uma ofensa. Não é para levar um pratinho de doce nem de nada. É para ir para a festa, participar. Compreensão da doutrina da fé somente. Não entre com as suas obras. Não entre. As suas obras não entram. Autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que nós temos uma consciência de obras mortas, ou arrependimento de obras mortas. Todas as obras que nós praticamos, com finalidade de agradar a Deus para a gente ser salvo, são obras mortas, irmãos. Obras mortas. Eu quero agradar a Deus com as minhas obras, então você apresenta o cordeiro para ele e está tudo bom. Agora, se você apresenta as suas obras e tira o cordeiro, tá, deu ruim, né? Como diz a gíria, deu ruim. Você ficou sozinho diante do dono do mundo. Aí não sobra nada para você. Você entra com a fé somente. A doutrina de Trento, o que acontece? Depois que os luteranos, reformados, o pessoal todo bagunçou a casa, sabe? Disse que a compreensão dos católicos de ser salvo pelas obras, obediência ao Papa, peregrinação para a Basílica de São Pedro, que mais? Compra de indulgências, cumprimento dos 7 sacramentos, que era tudo isso que o catolicismo apresentava. Você não vai ser salvo se você não seguir aqui, ó, a bula do Papa. Depois que os reformados, os protestantes, bagunçaram a casa dos católicos, aí eles tiveram que reorganizar. E como que eles reorganizaram? Eles fizeram um concílio chamado Concílio de Trento, tá? De Trento. No Concílio de Trento, que é chamado de Contra-Reforma. Contra-Reforma é os católicos se armando para poder combater o protestantismo. Isso aí é a Contra-Reforma. Então ele fala ali para a gente, ó. A doutrina de Trento, lá na cidade de Trento, ensinava que a justiça merecida por Cristo deveria ser apoiada pela justiça do próprio pecador. Então é o aleijado levando o cara que anda. É isso aí. Então, você aí todo depenado, colocando coberta naquele que já tem pena. Entendeu? É uma situação assim, bem inimaginável. Você, pecador, querendo aperfeiçoar a obra do Salvador. Você, escravo, querendo abrir a cadeia para o dono da cadeia, da prisão. Não, todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. É isso que diz a Bíblia. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53. É todo mundo, meu. Todo mundo no mesmo barco furado. Quem salva é o Salvador. Então, o pessoal católico, na cidade de Trento, bateu que a doutrina da justificação tinha que ser melhorada ou aperfeiçoada pelas obras humanas. Bem? Do próprio pecador, que cooperava com a graça. Isso aqui, ó, cooperar com a graça. Preste atenção, vocês são estudantes de teologia. Teve um cara que é chamado de Pelágio, tá? Um monge chamado Pelágio, e ele ensinou que você, capenga como você é, sabe? Solícito de salvação, sedento de misericórdia, você pode cooperar com a graça de Deus. Cooperar. Cooperar é cooperar ao lado, tá? Ó, cooperar, operar junto. É mais ou menos o seguinte, tem um médico cirurgião e tem você aprendiz de feiticeiro. Começou medicina agora. Aí você vai pegar o bisturi do médico cirurgião, vai colocar ele lá e fala, deixa que eu opero. Você vai cooperar com ele. Você vai arriscar a vida do paciente porque você quer fazer um teste. Vai matar o cara, tá? Vai perder o paciente. Mas é isso que Pelágio ensinava.
que a obra de Jesus não era suficiente para te salvar. Você tinha que cooperar com Deus. Faça a tua parte e Deus faz a parte dele. Você já ouviu essa pregação? Se você não fizer a sua parte, Deus não faz a parte dele? Isso é pelagianismo, tá, irmãos? Isso é heresia. Não é verdade. Tá? Simplesmente assim, é simples assim, não é verdade. Tá? Palavra do apóstolo Paulo: se nós formos infiéis, Deus não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel. Tá? Palavra do apóstolo Paulo a Timóteo: você pode ser a pessoa mais infiel do mundo, Deus não muda, por isso vós não sois consumidos, ó casa de Jacó. É simples assim, como dizem os profetas. Você fazendo a sua parte ou não fazendo a sua parte, a parte de Deus está feita, está garantido. E qual que é a sua parte? Você tem que crer naquilo que Deus está fazendo para você e por você. É a sua parte. E para você crer, Deus ainda lhe dá o dom da fé, para você crer. Então, é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade, disse o apóstolo Paulo. Então, estudando a doutrina da salvação, o que eu me sinto? Eu me sinto muito bem, tá? Sinto muito bem, porque eu acho que eu poderia, se eu fosse cooperar com Cristo, eu poderia estragar a salvação. Você quer ver como você pode estragar a salvação? O Senhor Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João, Mateus 17. Não pediram para ir, foram de graça. Os outros ficaram lá no pé do monte. Sobem ao monte da transfiguração. A igreja diz que é o monte Tabor, monte da transfiguração. Lá na transfiguração, o Senhor Jesus assume a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele resplandeceu mais do que a luz do sol. É um momento assim, uma entrada na eternidade de graça. Você entra na eternidade sem ter morrido e nem ter sido glorificado. Você entra. A eternidade envolveu o monte Tabor, o monte da transfiguração. O Senhor Jesus se transfigurou. Quem aparece? Moisés e Elias. Moisés, 1500 a.C., Elias, 1000 a.C. Duas personagens do Antigo Testamento. Os dois saíram de cena sem ninguém saber para onde foi. Não achou o corpo de Moisés e o Elias foi levado ao céu num redemoinho. Aí está lá o Pedro, tagarela. O Pedro que acha que tem que aperfeiçoar o plano da salvação porque não está bom. Não está bom. Moisés e Elias. Aí quem aparece para a reunião, culto no Monte Tabor? Quem aparece é o Senhor Deus, o próprio Deus. Deus falando com Moisés, Deus falando com Elias, Pedro, Tiago, João. Aí Deus apresenta Jesus, que Deus vai pregar o sermão. Aí Deus pega e fala: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouçam. Moisés, que é uma grande figura do Antigo Testamento, não fala nada. Moisés não fala nada, só ouve o pai. O Elias, grande profeta, fala nada. Tiago e João, boca miúda. E o tagarela do Pedro que vai ajudar Jesus? O tagarela do Pedro fala: bom é estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor não tivesse trazido eu, isso aqui não ia funcionar. Ainda bem que o Senhor me trouxe, que eu sou bom. Vamos fazer agora aqui 3 tabernáculos aqui. Um para o Senhor, um para Elias e o outro para Moisés. Vou ajudar o Senhor a melhorar o plano da salvação. Né? Então abriu a boca e... inútil, tá? Inútil. Porque depois que ele falou, o culto acabou. Pode ler o texto. Depois que ele falou aquela barbaridade, sabe? O culto acabou. Porque Deus falou a ele ouvir. Quem? A Pedro? Você tem que ouvir Pedro do púlpito falando que você tem que melhorar a sua salvação, porque senão você vai para o inferno na próxima Santa Ceia. Faz 3 cálices que você não bebe. Não vai dar, né, irmão? Não vai dar. Pedro falou demais, ele tinha que estar calado, igual Moisés e Elias, olhando para o Cordeiro, porque nem o Cordeiro falou, nem o Cordeiro, o Pai falou. Isso aí é doutrina pura. Então, quando você diz que você pode melhorar o plano da salvação, isso aí é uma barbaridade contra o Novo Testamento. Não tem que fazer nada, tem que participar. Subiu de graça. Depois que o Pedro falou, a glória saiu. Sumiu Moisés e Elias e falou: esse irmão está falando demais. Né? Foram embora. Isso aí é a pura realidade. Você entra de graça no Monte Tabor, Monte da Transfiguração, é salvo pelo Senhor Jesus, e isso é pela fé somente. Você crê e pronto. A sua fé é colocada, diz o apóstolo Paulo,
é colocada em crédito a seu favor, como testemunho da sua salvação. Essa é a sua fé. Você crê e pronto. É ela que vai ser utilizada no dia da volta do Senhor Jesus. Todo aquele que nele crê não ficará confundido. Tá bem? Não ficará. Texto pesado, né, irmãos? Bem pesado. Agora, os católicos, eles dizem que não. Que é necessário você cooperar com a graça. Doutrina de Pelágio, tá? Pelagianismo. Pelagianismo é a doutrina que ensina a salvação pela fé e pelas obras, tá? Junto com as obras aperfeiçoam a fé. Doutrina pelagiana. Contra Pelágio, levantou-se um teólogo chamado Agostinho de Hipona, tá? Hipona é a cidade onde ele nasceu. Bom, então Agostinho de Hipona. Esse Agostinho era teólogo, filósofo, combateu o pelagianismo e ele disse: não, a salvação é pela graça somente, não tem o que fazer. Você entra, senta e é salvo, sem pagar a passagem, porque alguém já pagou a passagem para você. Você é o hóspede na casa de Deus. Hóspede não tem que pagar. Bem, você é muito bem recebido, vai ser hospedado, muito bem cuidado pelos criados do reino de Deus, e quando você for embora, você não precisa lavar a louça, não precisa dobrar as cobertas, não tem que repor a comida que você comeu, tá bem? Usa das roupas que tem no guarda-roupa. Você é hóspede, muito bem-vindo na casa de Deus. Agora, ser educado faz bem, né? Lógico, usa com cuidado, né? Com boa educação. Mesmo assim, se você não for muito bem educado, a sua conta não aumenta. No reino de Deus, a sua conta não aumenta, porque você tem crédito colocado pelo dono da casa, mole. É isso e ponto. Essa é a doutrina da salvação. Então vamos lá. E que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pela ação da sua própria vontade, que seja anátema. O que é isso aqui? É o pessoal de Trento falando, tá? Se alguém diz que é pecador, isso aqui é o pessoal de Trento falando, tá? Pessoal católico lá do século XVI falando. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pela ação da sua própria vontade, que seja anátema. Então os católicos jogou uma maldição em cima dos protestantes. Se você crê que Jesus é suficiente para a sua salvação e que você não tem que fazer mais nada, você está debaixo de maldição, a maldição católica. Então, é melhor você ler o Salmo 91. Praga alguma chegará à tua tenda, né? Não vale nada. Eu creio que o Senhor Jesus é o único e suficiente para sempre, o tempo todo, e não mudou e não vai mudar. Doutrina evangélica da salvação. Os irmãos creem como? Como os católicos e ensinam como os católicos, ou os irmãos creem como os protestantes, reformados, luteranos e todos os evangélicos? Como que você crê? Como que você ensina? O que pode ser feito para ser acrescentado ou diminuído? Nada. O Senhor Jesus falou, vocês não conseguem colocar 1 hora a mais no curso de vida de vocês. Não conseguem. Se não conseguem as mínimas coisas, então por que a gente vai se preocupar com as máximas? Por isso, essa maldição dos católicos aí não me preocupa. Nem um pouquinho. Vocês se preocupam? E se não for o católico que amaldiçoa? Se for o pastor da igreja? Menos ainda me preocupa. Eu vou falar para ele voltar para a teologia. Falar mesmo. Né? O senhor tem que estudar teologia para não ensinar essas barbaridades. Diminuir a obra de Cristo. Porque quando você diminui a obra de Cristo, você está dizendo que ele fez o trabalho incompleto. Se algum dos irmãos aqui, irmãs, pensarem que Jesus fez um trabalho incompleto, você está igual o Allan Kardec, tá? O Allan Kardec diz que a obra de Jesus foi incompleta porque tinha que vir o outro Consolador. E adivinha quem é o outro Consolador? Allan Kardec. Quer dizer, ele diz, Jesus sem Allan Kardec não salva ninguém. Tá ruim, né? É a mesma coisa, se você imaginar que a obra de Jesus é insuficiente ou incompleta a seu favor ou a favor de qualquer pessoa, aí você está falando a mesma coisa que o Allan Kardec falou. Mesma coisa. É perfeita essa obra. Completa. Isso aqui é para colocar segurança na sua pregação,
no seu ensino, na sua oração e no seu cristianismo. Vai viver, entendeu? Vai viver, vai pregar, vai, sabe, com fé, confiança em Deus.